Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Nós temos trazido à igreja, nesse mês de fevereiro, nas mensagens pregadas à noite, mensagens voltadas para o nome de Jesus. Então, primeiro nós falamos sobre o nome de Jesus, que há poder, é o Filho de Deus. Nós falamos sobre a importância de conhecermos o nome de Jesus, conhecermos a Jesus, e hoje eu quero falar à igreja, falar com os irmãos a respeito da importância, da necessidade fundamental, a necessidade primaz sobre todas as demais necessidades humanas, de receber Jesus, o nome de Jesus, que tem poder, o nome de Jesus, o Jesus revelado por Deus, é o Jesus que salva. Por isso, queridos irmãos, nós, pelas Escrituras Sagradas, nós declaramos e reafirmamos uma verdade fundamental: as pessoas precisam receber Jesus, e precisam receber Jesus na totalidade do ser, e totalidade do ser eu me refiro, nós todos, as pessoas todas precisam receber Jesus emocionalmente, ou seja, receber Jesus com todo o ímpeto da sua, com todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu sentimento. As pessoas precisam receber Jesus intelectualmente, precisam conhecer Jesus, precisam conhecer os ensinamentos de Jesus, precisam conhecer o propósito de Deus ter enviado Jesus ao mundo, e precisam receber Jesus espiritualmente, satisfazendo, suprindo, preenchendo o vazio da alma, de tal forma que nós entendamos o que é espiritual, no que diz respeito à nossa relação, nosso envolvimento com Jesus Cristo, o enviado de Deus. Então, esses três motivos principais atestam que nós precisamos receber Jesus de tal forma que Ele altere, que Ele mexa, que Ele modifique o nosso ser por completo. Nós não devemos, nós não podemos receber Jesus, entre aspas, vamos assim dizer, pela metade, se é que isso existe. Mas o que eu quero dizer, receber Jesus pela metade, é aquele erro, talvez inicialmente não tanto, mas que acaba ficando nisso e se tornando um erro, receber Jesus apenas emocionalmente, até chegando a dizer que isso é espiritual. Sim, é uma experiência espiritual, ou melhor dizendo, espiritualizada, né? Então, o que é espiritualizado, né? Espiritualizado é aquilo que faz a pessoa ter um movimento interno comovente, consternador, né? Emocional, mas que fica na experiência. Eu não sei aqui quantos já foram a um show
um show de rock, ou um show de música, onde de repente o astro que canta muito bem, ou a pessoa, a mulher que canta muito bem, trouxe uma canção de amor, né? E aquela canção de amor foi assim algo fantástico, né? Então quem gosta de música sertaneja não resiste. Aquelas músicas chamadas de sofrência, mexe com as emoções, e tem gente que diz assim, olha, ao ouvir essa música foi para mim como que algo espiritual, né? Então, às vezes as pessoas ouvem falar de Jesus, ouvem o Evangelho de Jesus, participam da vida da igreja, e têm estas experiências, espiritualizando o momento emocional, um momento assim, que envolve algo assim muito místico, mas fica nisso. Terminado o culto, ou terminada a canção de amor, volta à realidade. Sai, desce a escada, vai para o dia a dia da rua, vai para o dia a dia da casa, vai para o dia a dia dos boletos, vai para o dia a dia de levantar de madrugada para ir trabalhar, a vida se impõe e aquela experiência fica lá atrás. Ficou, foi experiência. Por isso que experiência é algo passageiro, por isso que é experiência, mas algo que se vive, algo que se experimenta no exercício prático, algo que envolve o discernimento, a compreensão, algo que modifica o comportamento, algo que modifica a forma de ver a vida e de enxergar as coisas, algo que acontece de modo que provoca aquela terrível ou a temível palavra que muita gente nem gosta de falar, algo que promove conversão. É algo sério, é algo profundo, é algo significativo, algo valioso, algo que marca a vida. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito do encontro que ele teve com Jesus, a caminho de Damasco, e o testemunho que ele dá, é que aquele momento, aquela profunda realidade que mexeu com ele como um todo, mudou a trajetória da sua vida. Portanto, a conversão genuína é algo importante, e é para isso que Jesus veio, e é disso que João Batista está falando, e é esta mensagem que eu quero deixar para a igreja hoje, onde o objetivo nosso é descobrir na Bíblia o que significa receber Jesus, conhecendo os principais aspectos da salvação e os seus significados, saber, descobrir e entregar-se a aplicar esses aspectos na vida prática. Jesus veio para salvar o que estava perdido, Jesus veio como remédio para curar o enfermo, Jesus veio como salvação para aquele que está perdido, como direcionamento para aquele que está sem rumo. Jesus veio para tocar aquele que precisa da sua graça. E esta passagem bíblica, onde João vem mostrar que todos os que ouvem esta mensagem, mostra-nos que estas pessoas, nós que ouvimos, nós que lemos esta mensagem, devemos chegar ao conhecimento que receber a Jesus significa entrar numa nova vida, passando a ter uma nova atitude, ter uma nova visão da existência, conhecer um novo e verdadeiro amor, passar a viver numa nova disposição, numa nova dispensação, além de saber que isto o promove para o reino eterno. A todos quantos o receberam, a todos quantos nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isso tudo que eu disse nessa introdução da mensagem, eu quero dizer, crer é algo que precisa ser verdadeiro na nossa vida. Crer em Jesus, crer em Jesus.
Você já chegou a ter esta profunda afetação na sua vida? Você crê em Jesus nesses termos? Ou você só tem experiências com Jesus? Ou você só tem experiências na igreja? Não tem como ignorarmos. Nós vivemos uma época onde se prioriza experiências. Experiências com drogas, experiências com bebidas, experiências no mundo musical, experiências com pessoas, com trocas de relacionamentos, experiências. E isso nos mostra que temos nos tornado pessoas insatisfeitas, constantemente incompletas, pessoas que não sabem para onde vão, não sabem para onde estão indo. E eu fico abismado quando aplicamos uma pergunta muito simples: se você morresse agora, para onde você ia? Ou, se você morrer agora, para onde você vai? Sabe o que me espanta? As respostas. Ah, não sei não, pastor. Mas como? Ah, eu ainda não fiz para merecer um lugar melhor. Eu preciso ainda fazer para merecer ir para um lugar melhor. Ah, pastor, Deus me livre, nem fala um negócio desse de morrer. Se tem uma realidade, meus queridos, na nossa vida, é a morte. E nós precisamos morrer na fé. Nós precisamos morrer em Jesus. Como é bonita a forma poética da Bíblia dizer: aqueles que dormem no Senhor, se referindo aos que morreram. Dormem no Senhor. Eu gosto de dormir. Aliás, é muito ruim ficar acordado à noite, né? Insônia, outro troço ruim, né? Vira para cá, vira para lá, e não consegue, e dá aquela sensação, aquele mal-estar, aquela ansiedade. Aí a gente se levanta, vai para a sala, ou vai para a cozinha, bebe água, vai ao banheiro, e fica andando para a casa toda, e o sono não chega. E a gente sabe que se não dormir, o dia seguinte vai se arrastar, vai ser difícil. Eu cito esse exemplo da coisa ruim que é a insônia, para caracterizar como tem gente vivendo dessa forma a realidade da vida, a coisa ruim da vida, a coisa ruim da vida. E isso tem tornado as pessoas incertas, perdidas e desorientadas. Mas como é bom dormir no Senhor, descansar. O Salmo 4, ele nos fala sobre isso: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Em paz eu entrego a minha vida a Jesus, eu o recebo como meu Salvador, e eu vivo a vida, certo de que caminhando eu vou para o céu com Jesus. Eis, meus queridos, a importância ou o significado de receber Jesus. Então, meus amados, o que eu quero deixar como aplicação nessa mensagem dessa noite é que você que já conhece de alguma forma Jesus, você que já sabe que no nome de Jesus tem poder, como Filho enviado de Deus, você precisa saber que você precisa receber Jesus na totalidade do seu ser, de forma que afete a sua emoção, afete a sua razão, o seu intelecto, e afete e complete a sua vida com a verdadeira espiritualidade pura e simples do exercício da fé, porque nós precisamos conhecer a realidade da salvação. Sabe, meus amados, ser salvo em Jesus Cristo
não é válido só para depois da morte ir para o céu, não. Esse é o objetivo. Mas a realidade da salvação deve e precisa ser algo que se vive hoje, agora. A salvação em Cristo Jesus é algo para mudar a nossa vida hoje. E tudo começa com arrependimento, que é a compreensão acerca da mudança de pensamento, a mudança de atitude em relação a nós mesmos, ao propósito de Deus, porque somos pecadores. E nós precisamos nos livrar ou sermos salvos da culpa do pecado. Você não precisa fazer sacrifício algum para ser salvo. Jesus veio para perdoar a mim e a você. Jesus veio para levar sobre si o nosso pecado, a nossa culpa. Jesus veio para nos salvar. Por isso Ele é o Salvador. João entende isso numa grandeza tão fantástica, que ele diz: olha, eu nem sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, tamanha a função, a importância da vinda de Jesus. Ele é aquele que veio para nos livrar completamente, Ele veio para nos salvar. E nós precisamos receber isto como presente de Deus, maior presente de Deus. Ah, mas eu sou uma pessoa muito racional, eu sou uma pessoa muito meticulosa, eu sou uma pessoa que duvido de tudo. Pois é. Eu quero dizer a você meticuloso, quero dizer a você racional, eu quero dizer a você que vive a vida do seu modo de ser. Meu irmão, minha irmã, você sem entregar sua vida completamente a Jesus. E se você não receber o presente da salvação, você caminha para o fim da vida sem salvação. Simples assim. E viver sem salvação é viver a realidade da incerteza. Morreu, acabou, acha. Morreu, não sei para onde vou, se é que tem vida após a morte. São tantas formas frágeis de as pessoas se expressarem para mostrar as suas incertezas e os seus medos, que nós até ficamos sem condições de reproduzi-las todas. A verdade é essa: Jesus veio para te salvar. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e Ele será o seu Salvador. Faça isto. Jesus veio para isso. Jesus é o Salvador. Em segundo lugar, além de conhecermos a necessidade de conhecermos os aspectos da salvação com arrependimento e com a fé, nós também precisamos entender o que Deus fez. A salvação é um presente de Deus, eu já disse, mas há 3 importantes considerações aqui sobre a soberania de Deus na nossa vida. Paulo explica isto: a fé não vem de vós, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Então até a capacidade de crer e de receber Jesus como Salvador e de ter fé é algo que Deus faz na nossa vida. Por isso nós não podemos confundir fé com crendices, ou confundir fé com espiritualização das coisas, confundir fé com emoções, ou também não podemos confundir fé com racionalidade, porque é um presente, é uma dádiva, é algo de Deus na nossa vida.
Aí nós adquirimos a capacidade de crer e de viver pela fé. Mas nós precisamos também descobrir que é a soberania de Deus sobre nós que muda a nossa história, que muda o rumo da nossa vida, que nos mostra o caminho. Primeiro, na providência soberana de Deus, Ele faz algo em nós que se chama regeneração. Regenerar, irmãos, é restaurar o que estava estragado. É o para-choque do carro que estava amassado e ralado. O funileiro vai lá, desamassa, lixa, pinta, fica novinho. Está restaurado. A humanidade, a nossa existência é assim, ela está amassada, ferida, machucada pelo pecado. E isso nos separa de Deus. Então Jesus vem ao mundo para nos restaurar. Vamos chamar isso, entre aspas, de o funileiro das nossas almas. Ele veio para restaurar o que está estragado. É o que o Evangelho de João, lá no capítulo 3, chama de nascer de novo, ser refeito, ser restaurado. Sabe, meus irmãos, Jesus restaura a nossa forma de pensar, nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Aquele que matava, arrependido de ser um assassino, não mata mais. Ele fala de vida agora, promove a vida, promove o Evangelho. Aquele que roubava, que furtava, ele se arrepende dos atos pecaminosos cometidos, porque o poder de Deus tocou sua vida, e Jesus muda. Agora ele entende que ele precisa ganhar o seu pão, o seu dinheiro honestamente, com trabalho, para viver do suor do seu rosto. Aquele que mentia, agora não mente mais, porque ele aprendeu com Jesus, ele aprende a cada dia que o seu falar passa a ser sim, sim ou não, não, e ele passa a viver o Evangelho não nas obras do diabo, não nas obras malignas. Aquele que adulterava, aquele que se prostituía, aquele que praticava atos assim absurdos, terríveis, Deus restaura e ele abandona o pecado e passa a ter um novo modo de agir. É regenerado, é restaurado, mas também ele é justificado, e é justificado pelo ato soberano de Deus, a ponto de viver sem culpa. Isso dá um nó na cabeça das pessoas racionais. Como viver sem culpa? Matou, tem que pagar. Pode, às vezes, e quase sempre, e precisa não escapar da lei dos homens, mas lá no íntimo do coração, uma vez restaurado, porque se arrependeu do seu pecado, ele passa a ter uma justificação diante de Deus, em Cristo Jesus. Jesus assume a culpa, por isso que ele morreu na cruz. Morreu tido como malfeitor, sem ter cometido pecado algum, mas absorveu e levou sobre si a nossa culpa. Jesus é quem nos justifica diante do Pai. Nenhuma condenação há ou existe para aquele que está em Cristo Jesus. Uma vez eu aprendi num curso de evangelismo que eu fiz, chamado Evangelismo Explosivo. Uma das perguntas básicas do evangelismo explosivo: se vamos supor, você morreu, chegou lá no céu e bateu a porta, e aí lá Pedro veio, abriu o portão do céu e falou: escuta, por que eu devo deixar você entrar no céu? Eu sei, vai ter gente que vai dizer: mas eu não matei ninguém, eu não roubei,
eu sempre fui uma pessoa do bem. Eu sou do bem, São Pedro. Eu sou amigo até de Jesus. Deixa eu ver aqui a lista. Rapaz, o negócio está feio para o seu lado. Você está cheio a sua lista de pecado é grande. Então eu vou perguntar de novo: por que eu devo deixar você entrar no céu? Não sei. Quem está em Cristo Jesus é a nova criatura. Por que eu devo deixar você entrar no céu? Porque Jesus levou sobre si a culpa do meu pecado. Pequei sim. Há uma canção linda fugiu o nome, Estênio Márcios. Ele fala de um sonho. Precisa cantar essa música aqui na igreja e ensinar para a igreja. É uma poesia das mais lindas e criativas que eu já vi. Ele sonhou, e sonhou esse sonho de chegar lá no céu. E aí a canção mostra a trajetória da justificação em Cristo Jesus. E ele acorda do sonho, e ele acorda feliz. É justificado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por mais difícil que seja a pessoa fazer o bem. Ninguém faz o bem suficiente para entrar no céu. Todos nós precisamos do benefício, ou da palavra teológica, beneplácito de Jesus. Mas, queridos irmãos, quando eu falo aqui sobre nós vivermos as importantes questões relacionadas à soberania de Deus, que é a garantia da nossa fé e da nossa vida cristã, nós precisamos entender o que significa a santificação. De certo modo eu já falei sobre isso. Aquele matava, não mata mais, aquele que roubava, não rouba mais. Mas não é por uma só compreensão das coisas, ou por um discernimento da pessoa, mas é algo que é realizado por Deus na mente, no interior, no coração do crente. Para isso ficar mais claro, o crente em Cristo Jesus, não o religioso não vai viver isso aqui com profundidade, mas o crente em Cristo Jesus, ele passa a ter ojeriza do pecado. Ele perde o gosto de pecar. Tinha um amigo querido que passou pela conversão em Cristo Jesus, e ele fumava muito, fumava, e ele disse que tinha muito prazer em fumar. Diz que quando ele tragava assim, parecia que ele entrava numa viagem. Diz que a fumaça, a nicotina dava uma sensação muito gostosa de relaxamento, por isso que ele tinha dificuldade em largar de fumar. Mas ele largou de fumar depois da conversão, e ele dizia assim: agora minha alegria está em Jesus, meu relaxamento está em Jesus, minha tranquilidade está em Jesus, agora eu tenho nojo do cigarro, não aguento nem sentir. E ainda falava assim: eu não consigo entender como é que eu fui me envolver com essa coisa, que me deu várias doenças. Então é isto, a santificação, ela é algo de Deus na nossa vida, tão forte, tão intenso, que nós passamos a ir contra o pecado, não a favor do pecado. Seja fumar, seja adulterar, mentir, odiar, matar, fazer o mal, ou seja lá o que for, Deus age na vida do indivíduo, que realmente o transforma.
Eu sei que há muitos aspectos da nossa vida que ainda carecem de santificação. E é por isso que nós precisamos receber Jesus na totalidade. Não apenas emocionalmente, não apenas racionalmente, não apenas espiritualmente. Nós precisamos receber Jesus nas 3 dimensões, de tal modo que sejamos santificados. João, ele está falando desse Jesus. João está apresentando esse Jesus. João está dando testemunho desse Jesus. E é isto que significa passar pela conversão a Jesus Cristo. Desejo, sinceramente, que nós todos, como crentes em Cristo Jesus, realmente nascidos de novo, possamos passar a ser nova criatura e que Jesus Cristo venha influenciar e controlar a nossa vida, para dizermos: temos uma religião séria, nós temos Jesus como nosso Salvador. Esta é a nossa religião, esta é a nossa vida, esta é a nossa realidade, e por isso nós cultivamos amor, por isso nós temos discernimento espiritual, por isso nós temos uma nova atitude frente ao pecado, por isso nós temos uma nova disposição para obedecer a Deus e atentar e gostar e amar a palavra de Deus. Por isso nós passamos a ter um novo olhar sobre a vida e sobre a eternidade. Que Deus nos abençoe, irmãos, que mais uma vez, ao falarmos do nome de Jesus, nós possamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado, o privilégio de entrarmos no processo da conversão, mas a necessidade consciente de nos aprofundarmos no processo da conversão e de seguirmos adiante, desenvolvendo a nossa salvação em Cristo Jesus, sabendo que Ele, só Ele, é o caminho, a verdade e a vida.